Bom dia, senhoras e senhores deputados, senhoras e senhores funcionários, senhoras e senhores jornalistas, minhas senhoras e meus senhores. Vamos dar início à posse da Comissão Eventual de Inquérito Parlamentar às perdas registadas pelo novo Banco e imputadas ao Fundo de Resolução, constituída pela Resolução da Assembleia da República, publicada em suplemento do Diário da Assembleia da República, segunda série A, número 41, de 9 de dezembro, nos termos do disposto número 1 do artigo 178 da Constituição e da linha A do número 1 do artigo 2º da Lei 593, de 1 de março, alterada pelas leis 126 de 97, 10 de dezembro, 15 de 2007, 3 de abril e 29 de 2019, 23 de abril, a qual deverá funcionar pelo prazo de 120 dias e cujos membros efetivos e suplentes passarei a identificar. Do PS, deputado João Paulo Correia, deputada Ana Paula Vitorino, deputado Fernando Anastácio, deputada Jamila Madeira, deputado Miguel Costa Matos, também está, deputado Hugo Carvalho, também, deputada Joana Sá Pereira, também. Do PSD, deputado Eduardo Pacheco, está quase, deputado Fernando Negrão, deputado Hugo Carneiro e deputada Mónica Quintela. Do Bloco de Esquerda, deputada Mariana Mortágua, do PCP, deputado Duarte Alves, CDS-PP, deputada Cecília Meireles, do PAN, deputado André Silva, da Iniciativa Liberal, deputado João Coutinho Figueiredo. Membros suplentes, do PS, deputado Eduardo Barroco de Melo, não está. Deputado Fernando Paulo, está. Do PSD, deputada Filipa Roseta, deputado Alberto Fonseca, deputada Sofia Matos, do Bloco de Esquerda, deputado Jorge Costa, do PCP, deputado António Filipe, do CDS-PP, deputado João Gonçalves Pereira, não está. E do PAN, deputada Inês de Sousa Real, também não está. Ainda que haja sido prévia e consensualmente estabilizada a composição da mesa desta comissão, convido o Grupo Parlamentar do PSD a indicar o nome do deputado que virá a presidir a comissão. Bom dia, Sr. Presidente. Bom dia, senhores e senhores deputados. O Grupo Parlamentar do PSD indica o deputado Fernando Negrão para presidir a comissão. Muito obrigado. Muito obrigado, Sra. Deputada. É de salientar a relevância da indicação para presidir esta comissão do deputado Fernando Negrão, Vice-Presidente da Assembleia da República e que presidiu a extinta Comissão Parlamentar de Inquérito à Gestão do BES e do Grupo Espírito Santo, ao processo que conduziu à aplicação da medida de resolução e às suas consequências, nomeadamente quanto aos desenvolvimentos e opções relativas ao Grupo Espírito Santo, ao BES e ao novo banco. Solicito agora ao Grupo Parlamentar do PS que indique o nome do primeiro Vice-Presidente. Bom dia, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, senhoras e senhores jornalistas. O Grupo Parlamentar do PS indica a Sra. Deputada Ana Paula Vitorino para Vice-Presidente da Comissão. Muito obrigado, Sr. Deputado. Solicito ao Grupo Parlamentar do PCP que indique o nome do segundo Vice-Presidente. Sr. Presidente, indicamos o Sr. Deputado Duarte Alves. Muito bem. Uma vez constituída a mesa, e antes de passar o testemunho ao Sr. Deputado Fernando Negrão, gostaria de dizer umas breves palavras. Desde logo para felicitar o Sr. Presidente, os Srs. Vice-Presidentes e demais membros desta Comissão Parlamentar de Inquérito pelas responsabilidades que assumem nesta data. Os inquéritos parlamentares integram-se na função de fiscalização do Parlamento, constitucionalmente consagrada, e são um dos mais importantes e poderosos instrumentos no escrutínio da ação governativa e na avaliação política dos atos da administração pública. A pertinência dos inquéritos parlamentares tem vindo a ser demonstrada ao longo dos anos, nomeadamente nestas últimas legislaturas, ainda que nem sempre seja possível alcançar consenso
nas conclusões dos inquéritos, estes têm-se revelado da maior importância na recolha de elementos e no apuramento, conquanto político, de factos, ações ou omissões do Governo e da Administração em matérias de interesse público relevante. Acresce que as reuniões e diligências efetuadas pelas comissões parlamentares de inquérito são, em regra, públicas, o que confere uma maior transparência e permite uma dupla fiscalização, a dos deputados e a dos portugueses em geral. A prática e o quadro institucional dos inquéritos parlamentares, com os seus poderes especiais, alargam as possibilidades de intervenção do Parlamento, podendo traduzir-se num instrumento de credibilização e dignificação da Assembleia da República. Naturalmente, isto imprime maior responsabilidade aos deputados empossados nestas funções. Atento ao objeto desta Comissão, as expectativas são altas. A derrocada do Banco Espírito Santo e a grave crise do sistema bancário daí resultante tiveram consequências devastadoras para o país, que ainda hoje se fazem sentir e cujo fim não se prevê para tão cedo. Pretende-se, por isso, apurar e avaliar a atuação das várias entidades envolvidas em 3 momentos distintos: período antecedente à resolução e relativo à constituição do novo banco, período antecedente e relativo à alienação do novo banco, período após alienação do novo banco. É um trabalho tão exigente quanto sensível. A experiência e o rigor das senhoras e dos senhores deputados que integram esta Comissão dão-nos a garantia de que são bem-sucedidos neste desafio. Aguardamos, depois, com grande expectativa, o relatório das suas atividades e as respectivas conclusões, com a convicção de que será um importante contributo para o apuramento dos factos em consideração. É isso que esperam os nossos cidadãos. Antes de terminar, quero-me informar as senhoras e os senhores deputados que, nos termos legais e regimentais, tive já a ocasião de comunicar à senhora Procuradora-Geral da República o conteúdo da resolução que determinou a realização do presente inquérito. Dou agora a palavra ao senhor deputado Fernando Negrão, Presidente da Comissão Parlamentar de Inquérito, que peço que ocupe o seu lugar na mesa. Muito obrigado, senhoras e senhores deputados. Parabéns. Felicidades, senhor Presidente. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento e agradeço muito as suas amáveis palavras. Cumprimento igualmente todas as senhoras e os senhores deputados. Temos pela frente trabalho árduo e, principalmente, temos pela frente a necessidade de continuar a dignificar o Parlamento e o trabalho parlamentar. E eu tenho a certeza que, pela qualidade dos deputados que integram já esta Comissão, isso vai ser feito e, portanto, vamos cumprir aquilo que é a nossa missão, que é corresponder àquilo que é a vontade do povo. E eu acho que na Assembleia da República, e desculpar-me-ão, nós usamos poucas vezes a palavra povo, que a Constituição contempla e que a Constituição nos obriga no exercício das nossas funções. É para isso que aqui estamos, para resolver os problemas do povo. Eu tenho aqui um conjunto de questões que me suscitam algumas dúvidas de natureza jurídica, gostava de levantar já, e depois discutiríamos numa reunião mais à frente que marcaríamos. E a primeira tem a ver com uma nova disposição legal no regimento da Assembleia da República que diz o seguinte: a prestação de depoimentos perante as comissões parlamentares de inquérito tem lugar na Assembleia da República em salas devidamente preparadas para o efeito, em que o depoente e seus eventuais acompanhantes estão colocados perante os deputados em mesa própria. Ou seja, quis-se dar aqui uma espécie de americanização das comissões de inquérito nossas. Isto indicia que eu discordo disto, mas sem se lembrarem que as comissões de inquérito dos Estados Unidos da América são constituídas por muito menos deputados que em Portugal. Contudo, estão a ser feitos esforços no sentido de arranjar uma solução de maneira a que cada deputado, durante a sua inquirição, tenha o inquirido à sua frente. Não é fácil,
As salas não estão preparadas para isso, as salas não têm condições para isso, mas na reunião que teremos mais à frente será uma das questões que nós discutiremos para ver qual é a melhor solução, ou se a melhor solução, na nossa opinião, que foi encontrada, corresponde aos anseios e à opinião de cada um dos senhores deputados que compõem esta comissão. Será igualmente distribuído por cada um dos senhores deputados uma declaração formal de inexistência de conflito de interesses em relação ao objeto do inquérito, bem como um compromisso de isenção de apuramento dos factos sujeitos a inquérito. E, portanto, eu peço aos deputados que tenham em atenção este ponto, que é um ponto particularmente importante, uma vez que quem integra esta comissão de inquérito não pode ter nenhum motivo que o embarace, que o limite no exercício das suas funções enquanto membro da Comissão. O Sr. Presidente da Assembleia da República pediu à Sra. Procuradora-Geral da República, como ouvimos há pouco, informação sobre se existe algum processo e diz o regimento que cabe, posteriormente, a sabermos da existência de um processo, à Assembleia decidir se há algum impedimento ou não para a continuação da Comissão. Não diz que cabe aos deputados, não diz que cabe à Comissão, diz que cabe à Assembleia. Esta é uma questão jurídica que nós, depois na reunião mais à frente, veremos e comunicaremos a nossa opinião ao Sr. Presidente da Assembleia da República. A Comissão deve orientar-se por um questionário, é uma questão também que temos que resolver nessa reunião, se queremos que seja orientados por um questionário a realizar já, ou se avançamos, e avançamos normalmente sem questionário. Depois deve ser designado um relator, ou na modalidade de relator único, ou na modalidade de coletivo, ou seja, 3 relatores, 2 indicados e um terceiro que emana da vontade desses 2 relatores. É outra questão que teremos depois que discutir na nossa reunião. Queria ressalvar que as faltas às reuniões, eu acho que isto é importante, as faltas às reuniões são comunicadas ao Sr. Presidente da Assembleia da República com a informação de terem sido ou não justificadas. E o Sr. Presidente da Assembleia da República anuncia em plenário, no dia seguinte, no plenário seguinte, as faltas injustificadas. Portanto, isto quer dizer que a necessidade de estarmos presentes, a necessidade de cumprirmos os prazos que estão fixados, é de facto uma preocupação da lei. Uma outra questão que queria levantar tem a ver com os coordenadores. E esta questão é juridicamente muito sensível, porque as comissões de inquérito constituem-se como o único instrumento da Assembleia da República que não contempla a figura de grupos parlamentares ou de partidos políticos. Cada deputado que integra esta comissão trabalha por si próprio, pela sua vontade exclusiva e pela sua cabeça. É o único instrumento em que isto acontece. E por isso eu deixo no ar também para nós discutirmos mais à frente como é que vai ser a designação dos coordenadores. Os coordenadores serão os coordenadores do PS, do PSD, do CDS, do Bloco de Esquerda, do PAN, do PCP, da Iniciativa Liberal? Ou serão coordenadores meramente funcionais de grupos que se constituem, não sabemos bem quando? Discutiremos à altura. Sr. Presidente, se me permite uma última questão que tem a ver com a necessidade de serem apresentados requerimentos para as pessoas a inquirir e outras diligências. E eu acho que devíamos começar desde já a elaborar estes documentos e a serem entregues na mesa para podermos começar os trabalhos o mais depressa possível. E eu propunha que os requerimentos para os documentos e para a indicação das pessoas a inquirir sejam entregues até ao dia 28 e depois sejam distribuídos pelos outros partidos políticos, os de cada um, até ao dia 6 de janeiro. Senhores deputados, aguardo os requerimentos até ao dia 28, que é para eu depois dar a conhecer aos outros senhores deputados
o respectivo conteúdo até ao dia 6 de janeiro. E antes do dia 6 de janeiro, se for possível, ainda marcarei uma reunião, que depois darei conhecimento e falarei com os membros da mesa para ver a melhor data para essa reunião. Sr. Presidente, muito obrigado. Obrigado, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados. Eu vou-me retirar, penso que há ainda condições para continuar esta agradável primeira reunião e sucesso e bom trabalho e bons resultados para todos, especialmente para si, Sr. Presidente. Bom, quanto a nós, eu pedi-lhes realmente o cumprimento destes prazos para, no princípio de janeiro, podermos iniciar as inquirições e dar, dar um ritmo à Comissão, que a Comissão necessita desse ritmo. E quando eu digo é um ritmo continuado, sem grandes intervalos e sem grandes percas de tempo, para que se perceba que, de facto, a fita do tempo, como agora se usa de dizer, não seja perdida e que se perceba que a fita do tempo está devidamente contemplada. Senhores deputados, muito obrigado e os desejos de festas felizes.